No critério quanto à consistência, você sabe como se classifica a Constituição Brasileira de 1988? Eu sou o professor Eden Napoli e esse é o nosso projeto SP88, que traz 88 dicas até o dia da prova objetiva de delegado civil de São Paulo. Bom, há vários critérios classificatórios. Um dos que mais cai em prova é justamente esse, quanto à consistência, que pode aparecer na sua prova, quanto também à estabilidade ou quanto à mutabilidade. E quanto à consistência, estabilidade ou mutabilidade, a Constituição pode ser imutável, fixa, rígida, semi-rígida, também chamada de semiflexível. Pode ser flexível ou ainda super rígida, como querem alguns. Então, neste caso, a brasileira é uma Constituição rígida. Por quê, professor? Porque ela pode ser alterada? Pode, mas ela reclama, ela exige um processo legislativo de alteração muito mais solene, formal, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Lembre do acrônimo ORCA, é uma técnica de memorização ORCA, ORCA, para lembrar que a lei O de ordinária é aprovada com R de maioria relativa, enquanto que a lei C de complementar é aprovada com A de maioria absoluta. Veja, lei ordinária, maioria relativa, lei complementar, maioria absoluta, mas emenda constitucional 3/5. Então, só pelo quórum você já percebe, mas não só ele. Você tem votação em 2 turnos, em cada casa, em votação separada da Câmara ou do Senado, numa sessão unicameral do Congresso, desde que não estejamos na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, portanto, a Constituição brasileira é rígida. Isso é o que vale para a prova. O ministro Alexandre de Moraes, na sua obra Curso de Direito Constitucional, chega a ventilar a possibilidade de ser super rígida por conta das cláusulas pétreas. Data máxima vênia, você dizer que por conta de uma parte do texto que não pode ser abolida, todo o texto vai ser considerado super rígido, você tomará parte pelo todo, no meu modo de entender. Por isso, esse é o entendimento também das bancas examinadoras, no sentido de reconhecer que a brasileira, longe de ser super rígida, é uma Constituição que se classifica como rígida. Ou seja, pode ser alterada? Pode, mas reclama, exige um processo legislativo de alteração muito mais formal, solene, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Lembrando que todas as constituições brasileiras republicanas foram rígidas, de 1891 até 1988. Todas as republicanas foram rígidas. Bom, e a Constituição Imperial de 1824? Alguns diziam que ela era imutável. Com todo respeito, está errado. Afinal de contas, o artigo 174 apenas dizia que nos 4 primeiros anos de jurada ela não poderia ser alterada. Tudo bem, mas e depois disso? Poderia, então ela não é imutável. E se não é imutável, ela é o que, professor? Ela é semi-rígida ou semiflexível. Porque não o artigo 174, mas o artigo 178. Ele vai dizer que determinadas normas exigem formalidades para alteração, a organização do Estado, dos poderes, direitos fundamentais, a parte materialmente constitucional, e aquelas outras normas que têm caráter de lei constitucional, porque não são normas consideradas Constituição propriamente dita, não são decisões políticas fundamentais indispensáveis à construção de modelo de Estado, essas que não são isso, podem ser alteradas informalmente pelo mesmo processo como se alteram as normas infraconstitucionais. Então é esse artigo 178 da Constituição Imperial de 1824 que vai dar o tom de que a Constituição Imperial era semi-rígida ou semiflexível. Mas a brasileira de 88 é rígida e todas as brasileiras, as constituições brasileiras republicanas, elas também foram rígidas. Bacana? Então, segue essa dica, bons estudos, jogue duro e até a nossa próxima dica. Um grande abraço!